Ao receber o diagnóstico de autismo, ainda hoje alguns familiares ficam em um estado de negação que só dificulta ainda mais a situação do autista. E isso, na grande maioria dos casos, acontece simplesmente por falta de informação sobre o assunto. Por isso, é muito importante essa divulgação e essas orientações a respeito do autismo, porque hoje, por exemplo, muitas pessoas ainda imaginam que autismo é uma doença. E isso é um mito. O autismo não tem cura porque simplesmente ele não é uma doença. O autismo ele é uma condição pessoal permanente que está relacionada com o desenvolvimento neurológico do portador. Então, as alterações desse desenvolvimento, elas afetam a forma como a pessoa com autismo se socializa, elas afetam a forma como essa pessoa percebe o mundo como um todo. E aí a consequência disso é que os autistas podem sim ter dificuldades de interação social e de comunicação, mas é importante ressaltar que isso não é uma regra. Muitas pessoas autistas, elas conseguem sim realizar todas as suas atividades diárias, enquanto tem uma outra parcela que pode ter algumas dificuldades significativas em realizar tarefas muito simples. E essa parcela pode realmente necessitar de ajuda. Vamos diferenciar agora doença de transtorno para você entender definitivamente a condição do seu filho autista. Isso você vai entender agora de uma vez por todas. A OMS diz que doença é a ausência de saúde. Partindo do pressuposto que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, quando essas funções são alteradas, isso configura uma doença. É fato que existem autistas organicamente muito saudáveis. Isso porque eles estão inseridos no contexto dos transtornos, não no contexto das doenças. Transtorno não é doença. Transtorno é uma condição mental que pode causar sofrimento significativo e vai comprometer o dia a dia dessas pessoas. E isso acontece justamente porque os transtornos, eles afetam o humor, o comportamento, o pensamento e, consequentemente, a interação social. Assim sendo, o transtorno do espectro autista não está encaixado na definição de doença, mas ele pode ser melhorado e tratado para que os portadores do transtorno consigam se adequar ao convívio social e às atividades gerais do dia a dia. Nós também levamos em consideração o fato de que os autistas ainda são muito discriminados por conta da deficiência de comunicação, por conta dos interesses restritos, por conta do hiperfoco, que é muito comum nessa patologia, e também pela ocorrência daqueles movimentos repetitivos que são sempre colocados em primeiro plano. Isso também se junta com a dificuldade de interação social em diferentes contextos que incluem a família, a escola e a própria roda de amigos do autista. Essa discriminação, ela é fortalecida pelos comportamentos sensoriais incomuns e pelos interesses restritos que são muito intensos nas pessoas autistas. Isso é um agravante para os autistas porque gera medo, gera ansiedade, gera irritabilidade
e pode causar crises e choros. Em suma, o autismo é uma condição crônica, é uma deficiência neurológica e não está incluído no contexto das doenças. Sabemos que nos últimos anos houve um avanço considerável nas pesquisas e na prática clínica. E isso é um avanço na melhoria da qualidade de vida do autista, porque vai refletir diretamente no diagnóstico precoce desse transtorno. Há bastante tempo nós já sabemos que o transtorno do espectro autista ele segue uma classificação de acordo com o nível de necessidade de ajuda que o portador do transtorno precisa. Aquele nível de demanda está relacionado com os níveis que nós consideramos basicamente três. O nível 1, que nós chamamos de autismo leve, o nível 2, relacionado com o autismo moderado, e o nível 3, que é conhecido como autismo severo. A síndrome de Asperger, que era diagnosticada de forma independente, hoje ela já está inserida dentro do contexto do autismo leve. Você que é pai ou mãe de autista não está sozinho. Os casos de TEA são muito mais comuns do que se imagina e são mais recorrentes no sexo masculino. É fato que o autismo ele está presente em todos os grupos raciais, étnicos e sociais. E pelas estimativas da OMS, ele atinge cerca de 1% da população do mundo, levando em consideração que existem 8 bilhões de seres humanos no planeta, nós estamos falando aqui de 80 milhões de pessoas autistas no mundo. Só no Brasil, nós temos aproximadamente 2 milhões de autistas. Em outro vídeo, nós vamos falar com mais detalhes a respeito das causas do autismo, mas já podemos antecipar que várias causas já foram ponderadas e muitas delas ainda não são totalmente conhecidas. Segundo a Associação Médica Americana, as probabilidades de uma criança ter autismo devido a uma herança genética é de 50%. Hoje em dia, já é muito comum diagnósticos ocorrerem com a criança até os 3 anos de idade. Obviamente, é possível detectar essas alterações um pouco mais cedo, quando alguns sinais já são perceptíveis. E é fato comprovado que quanto mais cedo for detectado, melhor será para o desenvolvimento daquela criança com o autismo. Infelizmente, não há um exame de imagem ou de laboratório que confirme o autismo. E, por enquanto, o diagnóstico ainda é basicamente clínico. Nós nos veremos em breve em outro vídeo sobre esse mesmo tema. Até lá!